Então, como última aplicação dos problemas de otimização, eu vou fazer um problema dentro de economia. Né? Um problema muito simples, até exagero falar que é dentro de economia, mas vamos fazer esse problema aí. Bom, então, dentro de economia, a gente tem que definir alguns conceitos aí, porque ele pede ali no exercício posterior a este aí, que é o seguinte, né? Então, o primeiro conceito é o conceito de função demanda, tá? Que ele denota por P de X. É função demanda ou função preço, tá? Esse é o nome que ela ganha. É, mas esse preço é o preço unitário por cada unidade, tá? Então, X é o número de unidades produzidas. Imagina que você tem uma fábrica e essa fábrica vai produzir um determinado produto, tá? Esse produto, o preço no qual você vai vender o produto, ele vai depender da quantidade do produto. Quando você produz mais, você pode vender, em geral, a um preço menor, tá? Então, essa função P de X, que é o preço, ela depende da quantidade do produto. A quantidade do produto é X, tá? Então, como a gente espera que aconteça se você vende mais de um determinado produto, o preço caia, né? Então tem aquela história, né? Leve 3, pague 4. Não, desculpe, pague 3, leve 4, né? Em geral, você faz o quê? Quando você vende mais o produto, você espera que o preço caia, tá? Então, essa função que define o preço do produto, ela é chamada de função demanda ou função preço. Então, a gente espera, pelo menos, que a função preço seja uma função decrescente. Isso, em geral, não é muito verdade, não. Às vezes acontece você ir no mercado e tem lá preço do produto de 1 quilo, custa um determinado valor. Aí preço do produto de 3 quilos. Se você comprar 3 do produto de 1 quilo, sai mais barato de você comprar o de 3 quilos. Isso é muito comum no mercado. Isso não é raro, não, isso acontece bastante. Então, era para ser uma função decrescente, ou pelo menos não crescente, essa função preço aqui. Mas o que a gente vê em geral é que isso é meio aleatório, tá? Mas vamos usar a teoria aqui e usar mais ou menos o que a gente espera. Então, a função P de X é a função preço, preço do produto. A receita que você obtém da venda de um determinado produto é muito simples, né? Seria o quê? Seria o preço com que qual você vende, né? Que é o P de X, vezes o número de unidades vendidas, né? Então, se você vende a um determinado preço P de X, você vende X produtos, então a receita que você obtém é X vezes P de X. Bom, aí a gente também tem que montar a função custo. Nesse problema específico que eu vou apresentar, não tem a função custo. Vai ter só a função preço e a função receita. Mas é importante a gente definir também o que é a função custo. A função custo é o custo de produção de um determinado produto, certo? É o custo de produção. E como é que a gente pode montar a função custo de um determinado produto? Bom, para você ter, quando você vai montar o custo de um determinado produto, existe o que a gente chama de custo fixo. Porque se você deixar tudo desligado, não produzir nada, você vai estar pagando aquele custo fixo. Pode ser ou o aluguel da máquina, pode ser ou, sei lá, o leasing, né? Que é o aluguel da máquina, ou pode ser o funcionário que você está pagando, mesmo que não esteja trabalhando. Então você tem o quê? No custo de produção existe sempre um custo fixo embutido que independe da quantidade de produtos que você produz, tá certo? E aí tem um custo variável, né, que depende da quantidade de produto produzido e do preço do valor, né, que é o preço unitário que você tem para produzir um determinado produto. Em geral, quanto mais você produz uma quantidade de um determinado produto, esse preço unitário para produzir o produto, ele cai, tá certo? O custo total aumenta porque você está produzindo mais, a quantidade vai ficar maior. Mas o preço unitário para produzir um produto, em geral,
ele também é uma função decrescente. Então, o custo total para produzir X produtos vai ser o quê? Vai ser X, que é a quantidade de produtos, vezes o preço, né? Ou o valor para você produzir cada unidade, então é X vezes a unidade, mais um custo fixo, que é esse aí, independe da quantidade de produtos produzidos. Então, esse custo fixo, em geral, sempre existe dentro da produção. Bom, então a gente tem o quê? A gente tem a função receita, que é RP de X, a gente tem a função custo, e a função lucro simplesmente vai ser o quê? Vai ser a receita, ou seja, pelo quanto você está ganhando vendendo, menos o custo de produção de um determinado produto, tá? Então, dentro um modelinho bem simples de economia, a gente pode construir essas funçõezinhas aí. Bom, o próximo exemplo aí vai envolver um problema de economia, mas é um problema muito simples, inclusive, tá? Ele não vai envolver nem custo de produção, ele vai envolver só a função demanda e a função receita. A função demanda é a função preço e a função receita. Então vamos lá, ó. Uma loja tem vendido 200 aparelhos de Blu-ray. Não sei nem se vocês sabem que bendito esse tal aparelho de Blu-ray. Isso aí, sei lá, 15 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, sei lá, na 2010, 2008, ainda era um produto assim, cobiçado, né? Porque o Blu-ray, diferentemente do DVD comum, ele tinha uma resolução muito boa, né? Então, eu comprei um aparelho de Blu-ray, eu tenho um aparelho de Blu-ray, não sei se funciona porque eu não tenho nem mais o CD para tocar nele. Mas ele lia, inclusive pendrive, era muito bom o aparelho, né? Mas hoje em dia o pessoal nem sabe o que vem a ser isso porque ninguém usa mais isso, né? Ninguém tem mais esse tipo de aparelho em casa. Nem sei se a pessoa tem tocador de reprodutor, né, de DVD, né? Também às vezes é muito difícil. Mas há 10, 15 anos atrás isso era um produto cobiçado. Olha, era vendido a $350. Isso é muito dinheiro há muito tempo atrás, há 10 anos atrás. Tá? $350 hoje em reais dá quanto? Sei lá, quase R$ 2.000, né? Pelo preço do dólar aí. Então era realmente bastante caro. Bom, então vamos lá. Então uma loja tem vendido 200 aparelhos de Blu-ray por semana a $350. Uma pesquisa indicou que a cada $10 de desconto, né? A venda, faltou uma coisa aqui, a cada $10 de desconto, a venda aumenta em 20 unidades por semana. Então, se você der $10 de desconto, você vai aumentar 20 unidades da venda. Então, se você vender por 340, você espera vender 220 aparelhos. Se você vender por 330, você espera vender 240 aparelhos. Se você vender por 310 e assim sucessivamente, vai aumentando em 20 unidades de aparelho vendido. É claro que aí vai ter um ponto ótimo, né? Que você vai chegar um momento em que não adianta dar mais descontos, que a quantidade de aparelho vendido não vai compensar mais a receita sua aumentar. A receita vai começar a diminuir nesse momento. É claro que esse problema é muito idealizado, né? Isso não faz sentido real, isso não faz sentido nenhum, mas é um problema idealizado para a gente montar a funçãozinha que a gente quer aí. Bom, então, está pedindo, encontre a função demanda, ou seja, a função preço, e a função receita. Então, são as duas funçõezinhas que eu quero. A mais difícil é essa, porque a receita, sabendo esta, é só pegar x vezes p de x, né? A função receita. E qual desconto deveria ser dado para maximizar a receita? Ou seja, qual o valor do desconto que eu dou para encontrar a receita máxima? Então, eu vou ter uma função receita e vou maximizar a função receita. Então, o que a gente vai ter que montar aí no nosso problema, né? Eu vou ter que encontrar quem é a função P de X, que é a função preço, tá? E vou ter que encontrar a função receita
aí do meu problema, né? Então são essas duas funções que eu vou ter que encontrar. Bom, o que está dizendo aqui no meu problema? Que a loja tem vendido 200 aparelhos por semana a $350, tá certo? Aí ele está dizendo o seguinte, que a cada $10 de desconto que você dá, você consegue vender 20 aparelhos a mais. Então, a cada 50 centavos de desconto, vamos passar isso para um aparelho, né? A cada 50 centavos de dólar de desconto que você dá, você aumenta a venda de um aparelho. Vamos pensar desse jeito, que é mais fácil da gente construir, tá? Bom, então a função preço vai ser o quê? Então a função preço ela seria o quê? Ela seria $350, tá certo? Então se eu vender 200 e dá um desconto de $10, eu consigo vender 20 aparelhos a mais. Então, menos, né? 10 dividido por 20, tá certo? Vezes o quê? X menos 200. Já vou explicar o porquê disso. Olha, se o x for igual a 200, vamos pensar um pouquinho. Ó. Se x for igual a 200, qual vai ser o preço do aparelho que você vai vender? Se o x for igual a 200, então vai ficar 200 menos 200, zero isso aqui. Então você venderia a $350. Se o x fosse igual a 220, olha que legal. Se o x fosse igual a 220, ficaria o quê? 220 menos 20, ficaria 20 aqui. Então, 20 dividido por 20, cancelaria, só sobraria 10. Então, daria o quê? 350 menos 10, que daria 340. Então, essa expressão aqui, ela está dizendo o quê? Ela está indicando como está decaindo o preço do meu aparelho de Blu-ray para cada quantidade X de aparelhos vendidos acima de 200. Tá? Então o que é importante aqui é quando o X fica acima de 200, porque abaixo de 200 o problema nem faz sentido, né? Nem faz sentido, porque ele está dizendo que se eu estou vendendo toda semana 200 aparelhos, você espera que nenhuma semana você venda menos do que 200 aparelhos. Então, por isso, a gente começa o X a partir de 200. Ó. O meu X ele vai fazer sentido só a partir de 200. Aí, então, vai ficar o quê? Né? Então, esta função aqui, ela vai definir a função preço do meu aparelho. Tá? Então, ela está indicando claramente aí como é que é o preço. Então, como é que eu construí essa? Ué, não está escrevendo na minha... Agora tá. Como é que eu construí essa função? Então, vamos recapitular lá. Eu peguei o quê? Eu peguei o preço sem desconto nenhum. Ó, peguei o preço sem desconto nenhum. Aí eu multipliquei o quê? X menos 200, tá? X menos 200. Então, se eu vender 200, eu não teria vantagem nenhuma. E aí eu vi o quê? Que a cada 10... a cada 20... a cada $10 de desconto que eu dê, eu vendo 20 aparelhos, tá certo? Então, olhando aqui, eu tenho valor, que é dinheiro, aqui embaixo eu tenho quantidade de aparelhos, né? Então, se eu aumentar aqui por 220 aqui, 220 menos 200, vai ficar 20, 20 com 20 cancela, eu vou ter exatamente o quê? 350 menos 10. Se eu vender 240, eu terei o quê? 40 dividido por 20 dá 2. 2 vezes 10 dá 20, então faria 330. Então isso está representando claramente como o desconto está afetando o preço da venda do meu Blu-ray, né? Então vamos fazer a conta aí só para a gente juntar o que der para juntar aí. Vai ficar o quê? Vai ficar meio aqui, né? Então 350 menos 0,5
x menos 200. Esse aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês, ó, que cada aparelho corresponde a 50 centavos de desconto, tá? Porque se eu der 10 centavos de desconto, 10 dólares de desconto, eu vendo 20 unidades. Então quer dizer que para aumentar uma quantidade de unidade vendida, eu dou 50 centavos de desconto, que é esse aqui, ó, 0,5. Mas na hora de montar eu coloquei 10 dividido por 20, tá? Bom, então fazendo a distribuição aí, né? Então vai ficar menos 0,5x mais 100. Porque meio menos 200 vai dar mais 100. Isso aqui vai dar o quê? 450 menos 0,5x. Então, o P de x, que é a função preço, é isso aqui. Tá? E a função receita? A função receita é moleza, né? A função receita, ela é molezinha de ser construída. Por quê? Porque a receita é x vezes P de x. Olha lá. Sabendo quem é P de x, a gente vem aqui e faz a multiplicação. Então, a receita vai ser o quê? Vai ser 450x menos 0,5x². Tá? Então, essa aqui é a função receita. Então, quer dizer o seguinte, olha, que se você vender, o x aqui está começando em 200, tá? Só lembrando aqui que o x está começando em 200. Então, se você vender 200 aparelhos, então você coloca x igual a 200 aqui, você vai ter igual o valor da receita de 200. Então, essa receita aqui, ela vai crescer com 200, vai chegar um momento que ela vai atingir um valor máximo e a partir de um determinado valor ela vai começar a decrescer, tá? Bom, então vai ficar o quê? Então, para encontrar o valor máximo da receita, o que a gente faz? A gente vem aqui, deriva, né? Ó, dá a derivadinha, igual a zero, para a gente achar o ponto crítico. Depois a gente vai verificar se esse ponto crítico é de máximo ou de mínimo, calculando a derivada segunda. Neste caso aqui, se você olhar para essa expressão, isso aqui vai dar uma parábola, e a parábola aqui vai ter concavidade negativa. Por que eu sei que a parábola tem concavidade negativa? Porque a equação de uma parábola, eu vou escrever aqui depois eu apago, tá? A equação de uma parábola é assim, ax² bx mais c. A parábola, quem define a concavidade da parábola é o A. Quando o A é maior do que zero, a parábola é assim. Quando o A é menor do que zero, a parábola é assim. Tá? Então é boca para cima, boquinha feliz quando o A é positivo, ou boquinha triste quando o A é negativo. Se você olhar para essa expressão, você consegue ver que o A é negativo, porque o A é o número que multiplica o x². Então, esta parábola aqui vai ter boca para baixo. Então, o ponto crítico que você for encontrar, com certeza é ponto de máximo. Então, você pode analisar o problema desse jeito também, né? Olhando para a concavidade da função, sabendo que quando você tem uma parábola, a boca é para cima ou para baixo, dependendo do coeficiente do A. Mas a gente pode também calcular a derivada segunda e vai chegar na mesma conclusão, tá? Bom, então calculando a derivada primeira dessa expressão vai ficar o quê? A derivada de 400x vai dar 400, porque eu só derivo x, que dá 1, menos 0,5, a derivada de x² é 2x. Então vai ficar 450 menos 2x vezes meio dá x. Olha que molezinha aí que eu tenho para poder resolver essa expressão. Então eu vou descobrir o quê? Então, igualando a zero, né? Então, igualando drx dx igual a zero, a gente vai ter o quê? 450 menos x igual a zero, ou seja, x é igual a 450. O que corresponde a 450? X é a quantidade de aparelhos vendidos, tá? Então, x, só para lembrar, né? X é a quantidade de aparelhos vendidos.
a gente pode saber qual o preço que ele está sendo vendido, né? Então, ele está pedindo o quê? Né? Está pedindo qual desconto deveria ser dado para maximizar a receita. Bom, isso aqui ainda não é o desconto, né? Isso aqui é a quantidade de aparelhos vendidos. Como é que eu sei qual o desconto que vai ser dado para maximizar a receita? Eu vou na função preço, tá certo? Então, ó, eu quero encontrar o desconto, né? Então, queremos encontrar o desconto dado. Aí eu vou na função preço. Lembra como é que é a função preço? A função preço é 450x, é 450 menos meio x, né? Menos 0,5x. Deixa eu olhar lá de novo, mas eu acho que é isso. Ó, a função preço é isso, 450 menos 0,5x. Para eu saber o desconto que eu dei, o que eu faço? Eu sei qual é o preço inicial, que é 350 reais, tá certo? Se eu sei que a quantidade, 350 dólares, se eu sei a quantidade de aparelhos que foi vendido, o que eu faço? Eu coloco no lugar do X aqui, o 450, e vou descobrir qual é o preço no qual eu vendi 450 produtos, tá? Aí, sabendo o preço que eu vendi os 450 produtos, eu pego o preço original que eu tinha e subtraio do preço de 450 produtos. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o desconto que foi dado. Tá bem? Eu faço isso. Ah, só um detalhe, não esqueci de fazer. Eu disse para vocês que esse ponto aqui era ponto de máximo, mas eu não verifiquei através da derivada segunda. Então, para verificar que é máximo, né? O que eu faço? Eu calculo a derivada segunda da minha função mais uma vez. Então, a derivada segunda vai ficar o quê? Eu venho e derivo essa expressão mais uma vez, tá certo? Ó, essa aqui. Qual a derivada de 450 menos x? A derivada de 450 é 0, menos a derivada de x, que é 1. Então, isso aqui vai dar menos 1, tá? Como a derivada é negativa, ó, boca para baixo, então o ponto é de máximo. Mas se você não quisesse fazer, como eu disse para você, você já poderia indicar apenas pelo gráfico da função, dizendo que era uma parábola e a parábola tinha concavidade para baixo, tá? Bom, então agora para saber o desconto, então basta, né, encontrarmos o preço quando vendemos as 450 unidades. Então vamos ver quanto que vai dar o preço nesse caso. Então vai ficar o quê? Vai ficar P de x igual a 450 menos 0,5 vezes 450. 450 menos meio vezes 450 dá 225. Certo? Porque 450 dividido por 2. Então dá 225. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 225. O preço quando você vende 450, né? É o P de X, não é o P de 450. Quando você vende 450, no lugar do X é 450. Tá? Então agora para a gente encontrar o desconto, é só pegar o 350 e subtrair o 225. Então, o desconto dado foi o preço inicial, não é isso? Menos o preço vendido final, né? O preço final. Esse é o desconto. Que era o preço que estava na etiqueta inicialmente, é menos o preço final que você acabou vendendo. Então é 350 menos 225, então você deu um desconto de 125 dólares. Tá certo? Então, dando um desconto de 125 dólares, teremos a receita máxima. Perceba que esse problema aqui,
ele é esquisito porque, em geral, você não quer maximizar a receita. Você quer maximizar o lucro, tá certo? Então, às vezes você pode ter uma receita maximizada, mas não te garante que você tenha o lucro máximo. Pode ser, inclusive, que você tenha prejuízo, tá? Então, esse problema só estava interessado em maximizar a receita. Mas se você quisesse montar um problema um pouquinho mais realista, você teria que montar o quê? Montar a função custo, ou seja, quanto que o cara pagou no Blu-ray, tá certo? Ele não deve ter pagado 350, ele pagou um valor menor. É, então a gente teria que montar a função custo que ele teve para adquirir o Blu-ray. Então ficaria o quê? A receita menos o custo e a gente maximizaria o lucro, tá bem? Então eu vou deixar para vocês pensarem no problema fazendo o seguinte. Então imagine, né, no mesmo problema, né? Então exercício. Vocês tentam pensar aí, ó, exercício. Imagine que cada Blu-ray foi adquirido, vamos pôr um valor aí, se ele está vendendo 350, vamos imaginar que ele colocou 100% de lucro sobre o aparelho. Tá? Então vamos imaginar que ele comprou por 175. Então imagine que cada Blu-ray foi adquirido por $175. Aí depende da quantidade. Se ele comprou 1 ou 500 mil, ele vai pagar o mesmo valor. Então, encontre a quantidade vendida que maximiza agora o lucro, tá? Então tente pensar nesse problema. Então na próxima aula eu discuto com vocês, ver se vocês conseguiram montar o problema corretamente. Aqui não tem custo fixo, aqui só tem o custo mesmo que ele fez para poder adquirir o problema. Então a função custo ela não vai ter aquele custo fixo, vai ser a quantidade de aparelhos que ele comprou vezes o valor de 175 dólares, tá? Bom, a próxima e última parte de aplicação da derivada vai ser o esboço de gráfico. É claro que eu não vou fazer o esboço de gráfico como é pedido para fazer nesta parte da matéria e vou explicar por quê. Olha, uma aplicação do cálculo bastante útil até, sei lá, a década de 60, 70, era fazer o quê? Era usar o cálculo para fazer gráficos, tá certo? Muito útil. Por quê? Porque não havia como desenhar gráfico a não ser na mão. Você não tinha computador de modo fácil para fazer gráfico, tá? Mas agora, depois, nos anos 2000, 2000 e pouco, você ter uma calculadora gráfica é muito simples. Você consegue uma calculadora gráfica num site, por exemplo, GeoGebra. Ele é uma calculadora gráfica. É único? Não, você tem um monte de calculadoras gráficas, tá? Então, utilizar o cálculo para fazer gráfico ficou obsoleto e muito obsoleto. Ninguém usa mais o cálculo para fazer gráfico, mas a gente utiliza o cálculo para tirar informações importantes do gráfico. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou utilizar o cálculo agora não para desenhar o gráfico, eu vou passar para vocês quais são os passos que a gente faz, tá? Quando eu dou aula presencial, eu faço isso na disciplina, ou seja, eu utilizo o cálculo para desenhar gráfico. Mas nesse momento aqui, eu acho supérfluo, porque eu já ensinei vocês a usar o GeoGebra. Então, que sentido faz saber usar o GeoGebra e usar o cálculo para fazer gráfico? Para mim não faz sentido nenhum. Eu não uso o cálculo para fazer gráfico, tá? Eu faço gráfico usando uma calculadora gráfica ou um site ou algum programa, algum software que eu baixei. Que não é obsoleto ainda de tudo que a gente vê, são os problemas no qual a gente aplica o cálculo. Então,
o problema e o ferramental para você construir nunca será obsoleto, mas os cálculos em si acabam muitos deles ficando, porque você consegue fazer, por exemplo, calcular a derivada, você joga a derivada lá no programa, ele faz para você o cálculo da derivada, tá? Desenhar gráfico, você joga lá a expressão, ele desenha o gráfico para você. Mas eu vou dizer aqui como é que seriam os passos que a gente deveria seguir para construir um gráfico utilizando um cálculo. São alguns passos, são vários passos que a gente segue. Ó. O primeiro deles, eu vou dar um checklist aqui. O primeiro deles, dado uma função, a primeira coisa que você tem que fazer para desenhar o gráfico é encontrar o domínio da função. O pacote gráfico diz qual é o domínio para você? Sim. Quando ele desenha o gráfico, ele já desenha o gráfico no domínio correto dele. Então, ó, pra você ver que legal. Então, o programa gráfico, em geral, o GeoGebra já faz isso. Quando ele desenha o gráfico para você no domínio da função. Tá? É claro que se o domínio da função estiver muito longe da origem, porque o GeoGebra, por exemplo, ele desenha o gráfico da função em torno da origem. Para x um pouquinho negativo e x um pouquinho positivo. Mas se você for dando um zoom menos na sua função, ou seja, olhando cada vez mais de longe, você vai conseguir olhar o domínio bastante amplo. Então, em algum momento, você vai chegar em que o domínio acaba da sua função, se às vezes ela não for o domínio todo dos reais. Então, sim, o programa, o GeoGebra, por exemplo, ele identifica claramente qual é o domínio da função. Mas se você fosse seguir os passos, a primeira coisa que você teria que fazer era encontrar o domínio. Uma outra coisa que você tem que encontrar são as assíntotas. Uma função, ela pode ter uma assíntota vertical. Uma assíntota vertical, ela é assim, ó. Deixa eu fazer um desenho para vocês, um gráfico que tem uma assíntota vertical. Deixa eu colocar uma página aqui a mais. Aqui, ó. Ó, um gráfico que tem uma assíntota vertical. Vou fazer ele azul, assim. Ó. Este gráfico aqui tem uma assíntota vertical, 1 sobre x. Em geral, a assíntota vertical ela aparece naqueles pontos em que o limite lateral da função vai para mais ou menos infinito. Por quê? Porque neste ponto aqui, em x igual a zero, ó, essa aqui é a assíntota vertical dessa função. Em x igual a zero, o que está acontecendo? A função minha está se aproximando de x e está crescendo indefinidamente. Só que ela nunca encosta na reta vermelha que está aí, tá? Ela nunca encosta. Ela está tendendo a mais infinito pelo limite lateral à direita de zero e tendendo a menos infinito pelo limite lateral à esquerda de zero. A gente já calculou isso aqui. Ó. Limite quando x tende a zero mais de 1 sobre x é igual a mais infinito. Limite lateral quando x tende a zero menos de 1 sobre x é igual a menos infinito. Então, esta reta vermelha aqui é uma assíntota vertical. Então, a reta vermelha, ou seja, a assíntota vertical, ela existe quando a função tem limite lateral dando mais ou menos infinito. Ou seja, são aqueles pontos no qual dá divisão por zero. Então, embaixo dá zero, em cima não. Tá bem? Então, esses pontos aí a gente tem que encontrar para ver quais são as assíntotas da função. Então, as assíntotas verticais, a gente procura olhando para aqueles pontos para os quais a função tem divisão por zero embaixo, em cima não é zero, que vai dar limites laterais mais ou menos infinito. E a outra assíntota que a gente pode ter para uma função, além da vertical, tá? É a assíntota horizontal. A assíntota horizontal é aquela que a gente estuda tomando o limite do x indo para mais ou menos infinito, tá? Então, por exemplo, a função, essa aqui, limite quando x vai para mais infinito da função, x mais 1 dividido por 3x mais 4. Eu consigo calcular o limite mais ou menos infinito dessa função? Consigo. No mais ou menos infinito dessa função, o que a gente faz? A gente pega o maior grau em cima, lembra disso? Como é que a gente faz? Indo tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Eu pego o maior grau em cima, o maior grau embaixo, então é x em cima e x embaixo, cancela, vai dar 1/3. Então, essa função aqui eu não sei fazer o gráfico
dela muito bem, mas eu sei que a assíntota dela é 1/3. Ó. Então, quando x vai para mais infinito, ela vai tender para essa reta aqui. Não sei se por cima ou por baixo, mas ela vai estar tendendo a essa reta aqui. Sei lá, talvez assim. Não sei. Depois eu posso fazer o gráfico dessa função. Mas 1/3 aqui é uma assíntota para a função. Quando ele vai para mais infinito, ela está tendendo para este valor aqui. Então, a gente procura o quê? Então, o domínio, as assíntotas, que são as verticais, e as assíntotas horizontais, tá certo? O passo 3, encontrar as regiões de crescimento e decrescimento da função. Então, a função será crescente quando a derivada primeira dela for positiva, e a função vai ser decrescente quando a derivada primeira dela for negativa. Então, o que a gente faz? A gente pega, além da função, a gente calcula a derivada da função e analisa o sinal da derivada da função, tá? Então, com isso, a gente pode indicar o crescimento ou decrescimento da função. Uma outra coisa que a gente encontra também são as interseções do gráfico, tanto com o eixo y quanto com o eixo x. A interseção do gráfico de uma função com o eixo y não ganha nome especial nenhum. Mas a interseção do gráfico da função com o eixo x, que é isso aqui, ó, a função tem pode ter duas interseções. Com o eixo y, sei lá, uma função assim, ó, intercepta o eixo y, esse ponto aqui. E a função também pode interceptar o eixo x, olha, que está interceptando o eixo x aqui. Este ponto em que ela corta o eixo x tem um nome especial. Isso aqui é chamado de raiz. Ó, isso é uma raiz. Raiz de uma função f de x. O que é raiz? Raiz são aqueles pontos para os quais a função se anula. Por que ela é importante? Porque ali troca de sinal, tá? Então, a raiz, ela determina uma mudança de região. Ela é positiva aqui, ó, e aqui ela é negativa. Ou, na verdade, ela é negativa e fica positiva. E aqui ela faz o quê? Ó? Ela é positiva e fica negativa. Então, os pontos em que um gráfico toca o eixo x, ou atravessa o eixo x, melhor dizendo, são raízes da função. Então, esses também são importantes da gente achar. Então, a gente procura o quê? Para desenhar o gráfico, a gente procura domínio, as assíntotas, regiões de crescimento, as interseções, né? Uma delas é a interseção com o eixo y, outra são as raízes da função. Verificar se a função tem alguma simetria. Existem funções que têm simetria, que são aquelas funções pares ou ímpar. Por exemplo, quando a gente vai fazer o desenho do seno ou do cosseno, como é que é o gráfico do seno? O gráfico do seno a gente começa a desenhar ele aqui, né? Ó, esse é o gráfico do seno. Só que o seno é uma função ímpar, tá? Como é que é a função ímpar? A função ímpar, ela é antissimétrica em relação à origem, né? Então, como é que é o gráfico dessa função? É como se você refletisse o gráfico do lado esquerdo, né? Então você faz a reflexão do lado esquerdo e depois reflete de novo em relação ao eixo x. Então ficaria assim, ó. Você reflete em relação ao lado esquerdo, ela ficaria assim, né? A reflexão dela. Então imagina que esse eixo aqui fosse um espelho para você. Então vou fazer este gráfico aqui no espelho dele, tá? Tá muito ruim o desenho meu, mas é o que eu consigo fazer, tá? Esse é o gráfico, tá no espelho dele, né? Ó, vai embora. E agora a gente faz o que para achar o gráfico correto da função seno do lado de cá? Ele vai ser o gráfico agora espelhado. Então, eu espelho uma vez em relação ao eixo y, agora espelho em relação ao eixo x. Então, vai ficar assim o gráfico, ó, que é o em magenta que eu estou desenhando, ó. Tá? Então, este magenta é o gráfico do eixo. Então, magenta, seguindo com o vermelho, é o gráfico da função seno. Como ela é uma função ímpar, como é que eu construí ela? Eu desenhei ela só para os valores positivos de x. Aí eu usei a reflexão dela em relação ao eixo y. Eu coloquei tracejado, porque isso aqui vai ajudar a eu fazer o desenho correto do gráfico. Então, eu reflito ela em relação ao eixo y e depois o desenho que eu tenho eu faço uma reflexão em relação ao eixo x. Então o gráfico é assim de uma função ímpar. A função cosseno também tem simetria.
A função cosseno é uma função par. A par é mais fácil de achar a reflexão. Porque a função par, basta você fazer a reflexão em relação ao eixo y. Ó, o cosseno é assim o gráfico dele. Ó. É assim. Como é que é o gráfico do cosseno do lado negativo? Como ela é uma função par, então o eixo y funciona como um espelho mesmo, né? Então o gráfico ele vai fazer assim, né? Então eu vou pegar esse desenho que está aqui e vou espelhar para o lado de lá. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Veja que se você pegasse uma folha de papel aqui e dobrasse ela exatamente aqui, você veria que este lado ele sobrepõe a esse, né? Ou seja, o gráfico está do lado de lá, ele sobrepõe ao gráfico que está do lado negativo, né? O lado positivo sobrepõe-se ao lado negativo. Então, toda função par tem essa propriedade, tá? Ela é simétrica em relação ao eixo x. Bom, qual mais passo? Então, 5 eu já vi. No sexto passo, encontrar os pontos de máximo e de mínimo. Então, esse é fácil. Como é que a gente faz? É fácil não, né? Em teoria é fácil. A gente encontra a derivada da função igual a zero, encontra os pontos críticos e estuda os pontos críticos para ver se eles são de máximo ou de mínimo ou são pontos de inflexão. E o último passo é encontrar a concavidade da função e os pontos de inflexão. Olha quantos passos a gente tem que fazer para fazer o desenho do gráfico, sabendo, e se a gente souber já usar o software gráfico, a gente já faz o gráfico e pronto, acabou, tá? Mas como é que a gente consegue tirar de um software gráfico todas essas informações anteriores aí, sem precisar fazer o cálculo efetivo? Então vamos usar a ferramenta gráfica como o nosso meio e o nosso fim, ou seja, a gente vai usar a ferramenta gráfica para encontrar todos esses resultados aqui. Eu vou encontrar os pontos de máximo olhando para o gráfico, eu vou identificar a concavidade olhando para o gráfico, tá? Então a gente vai fazer o contrário, a gente vai olhar para o gráfico e vai tirar as informações que a gente queira, tá? Então eu vou fazer alguns exemplos aí para a gente construir. Então, o que é interessante quando a gente vai fazer o gráfico de uma função para a gente conseguir identificar pontos de máximo, pontos de mínimo, região de crescimento, etc. Então, vale a pena, quando a gente vai fazer o gráfico de uma função, isso eu estou dizendo sempre, a gente fazer o gráfico da função, a gente fazer o gráfico da derivada primeira da função e fazer o gráfico da derivada segunda da função no mesmo sistema de coordenadas. Tá? Por quê? Porque fazendo os três gráficos no mesmo sistema de coordenadas, a gente é capaz de identificar muito bem onde estão os pontos de máximo e mínimo local de uma função, onde estão os pontos de inflexão de uma função, tá? A região de crescimento da função. Então, vale a pena a gente utilizar o software gráfico para a gente desenhar o gráfico da função f, da derivada da função f, a derivada primeira, né? E a derivada segunda da função f. Por quê? Por exemplo, olha, quando você faz o gráfico da derivada primeira da função, e você quer identificar, por exemplo, as regiões de crescimento da função f. A gente sabe que onde a derivada primeira for positiva, a função f é crescente. Onde a derivada primeira for negativa, a função f é o quê? Ela é decrescente. Onde a derivada primeira se anula, a gente sabe o quê? Isso são candidatos a máximo ou mínimo, são os pontos críticos da minha função. Tá certo? Então, fazer o gráfico da função primeira te dá condições de indicar os crescimentos das funções, os pontos candidatos a máximo ou mínimo, tá certo? E para a derivada segunda, o que a gente tem? Quando a derivada segunda é positiva, a gente tem que a concavidade é positiva. Quando a derivada segunda é negativa, ou seja, para cima, né? Concavidade positiva é assim, ó, boca para cima. Quando a derivada segunda é negativa, a boca vai ser para baixo. E quando a derivada for igual a zero, a gente tem, em geral, o ponto de flexão. Mas pode acontecer da derivada segunda ser zero e a gente ter ponto crítico também. Lembra a função f de x igual a x à quarta?
a gente tem a derivada segunda se anula em x igual a zero, mas o gráfico é assim, ó. Aí acontece a derivada segunda ser zero, a derivada segunda ser zero aqui também, mas o ponto aqui é um ponto de mínimo, né? Não máximo, mínimo da função. Tá? Então vamos lá, a gente vai usar o GeoGebra para poder fazer o gráfico da função. Então, o que eu vou fazer aqui na construção do meu gráfico da função? Eu vou fazer o gráfico da função y, vou fazer o gráfico da derivada primeira e da derivada segunda. Tá certo? Então vai facilitar. Então, a única coisa que eu vou fazer é a gente vai fazer o gráfico e vamos tentar olhar para o gráfico e tirar as informações úteis ali, sem escrever mesmo, né? Só a gente olhando e a gente identificando, tá? Então, fazendo o gráfico lá bonitinho usando o software, você consegue tirar boas informações. Então, vamos lá. Então, eu vou precisar de calcular aqui a derivada primeira da função. Então, vai ficar o dx de y. Então, vou vir aqui e derivar essa função, né? 2x², x² menos 1. Isso aqui é a regra do quociente. Eu vou tirar o 2 para fora aqui, né? Então, a derivada vai ficar assim. Vou aplicar a regra do quociente aqui para fazer o cálculo, correto? Então, como é que eu faço para calcular a derivada dessa função? Então, vai ficar, a regra do quociente vai ficar a derivada do de cima, né? Não é isso? Né? A regra do quociente é assim, né? Deixa eu colocar aqui para a gente utilizar. Então, se eu tenho uma função dividido pela outra, né? Então, d dx vai ficar o quê? A derivada da função de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a função de cima, dividido pela de baixo ao quadrado. Tá certo? Então, vai ficar o quê? A derivada da função de cima, o df dx é 2x, vezes a derivada... vezes a de baixo, que é x² menos 1, menos a derivada de baixo, a derivada de x² menos 1 vai ser derivada de x², que é 2x também, vezes a função que está em cima, que é x². E embaixo vai ficar x² menos 1, isso tudo elevado ao quadrado. Tá certo? Bom, então fazendo a conta aí, vai dar o quê, né? Continuando ali, vai ficar 2 lá de fora, né? Então vai ficar 2x ao cubo menos 2x menos 2x ao cubo dividido por x² menos 1 elevado ao quadrado. Cancela esse com esse. Então vai ficar menos, né? Menos 4x dividido por x² menos 1 ao quadrado. Se eu não errei na conta, é essa conta aqui. Então, essa aqui é a derivada primeira da função. Tá? Então, vou fazer o gráfico disso aqui e vou calcular da derivada segunda da função. Então, deixa eu passar isso aqui mais para baixo, porque senão eu não vou ter espaço. Vou calcular a derivada segunda da função. Então, a derivada segunda da função, então vai ficar o d dx, né, de y. Eu vou derivar essa expressão uma vez. Então, vai ficar o d dx de menos 4x sobre x² menos 1 ao quadrado. Tá? Como é que eu faço a derivada? Eu vou tirar o menos 4 para fora. Então, vai ficar o d dx de x, x² menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar o quê? A derivada de quem está em cima. Tá? Então, a derivada do x vai dar 1 vezes quem está embaixo, x² menos 1 ao quadrado, menos a função de cima vezes a derivada da função que está embaixo. Olha, esta função, para a gente calcular a derivada, isso é uma composição de função, que a gente pode identificar isso como uma composição de função. Ou você pode fazer o seguinte, eleva ao quadrado e faz a conta. Eu acho mais fácil aqui aplicar elevar ao quadrado aqui, porque eu vou ter que elevar ao quadrado aqui para eu fazer o cálculo. Então, elevando isso aqui ao quadrado, eu vou colocar aqui no rascunho, tá? Ó, vou deixar aqui no rascunho. Vamos elevar ao quadrado aí? Então, vai ficar o quê? Ó? X ao quadrado menos 1 ao quadrado vai ficar o quê? O quadrado primeiro, então vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado, que vai dar x à quarta, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ficar menos 2x² mais 1. Tá?
Então, a derivada disso aqui, d de x, vai ser a derivada disso aqui. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 4x. Tá bem? Então, a gente já pode colocar aqui, ó. 4x ao cubo menos 4x dividido pelo quê? Pelo de baixo ao quadrado, tá certo? Porque o de baixo já está ao quadrado, eu tenho que levar ao quadrado de novo, tá certo? Bom, então vamos lá, aqui dá para abrir, né, a expressão, então vai ficar igual a menos 4, x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1, tudo elevado ao quadrado, vai dar x à quarta, menos 2x quadrado mais 1, aí menos 4x à quarta mais 4x ao quadrado, isso tudo dividido por x ao quadrado menos 1, isso ao quadrado dá a quarta. Ou seja, vamos lá, menos 4, então no final das contas vai ficar o quê? Vamos juntar o que der, né? X à quarta menos 4x à quarta vai ficar menos 3x à quarta. Menos 2x quadrado mais 4x quadrado mais 2x quadrado mais 1, isso tudo dividido por x quadrado menos 1 à quarta, tá bem? Bom, dá para multiplicar por menos 4 ainda aqui, né? Vamos fazer ainda esse passo a mais. Não vai caber, um pouquinho mais para baixo. Então, deixa eu fazer o cálculo, mais um cálculozinho aí, né? Só para finalizar, para deixar a forma um pouquinho mais enxuta. Vai ficar o quê, ó? Menos 4 vezes menos 3 dá 12x à quarta. Menos 4 vezes menos 2, vezes 2 dá menos 8x quadrado. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E aqui, x quadrado menos 1, isso tudo elevado à quarta. Se eu não errei nenhuma conta, essa é a derivada segunda. Essa é a derivada primeira. E essa é a função que eu vou fazer o gráfico, tá? Se vocês acompanharam comigo e viram que eu não fiz conta errada, vamos lá fazer o desenho do gráfico, tá? Aí, né? Então, o primeiro gráfico é f de x igual x elevado ao quadrado, não é isso? Dividido por x elevado ao quadrado menos 1, é isso, né? Esse é o primeiro gráfico. Esse é o gráfico efetivo da função. Olha que interessante que a gente tem para o gráfico. Olha, qual o domínio dessa função olhando para o gráfico? Qual o ponto que não faz parte do domínio, só de olhar para o gráfico? O ponto que não vai fazer parte no domínio do gráfico é aquele ponto em que ela tem uma assíntota. Onde que estão as assíntotas da função? Olha bem para ela para você ver. Ó. Uma é esta aqui, x igual a menos 1, está vendo que a função está tendendo a mais infinito aqui quando eu venho pela esquerda e tende a menos infinito quando eu venho pela direita do ponto menos 1. Então isso aqui, o x igual a menos 1 é uma assíntota vertical para mim e o x igual a 1 também é uma assíntota vertical. Então claramente pelo desenho do gráfico a gente tira isso aí. Tá certo? Então a gente já tem esse comportamento aí para a função. Uma outra coisa que a gente já tira também pelo software gráfico aí é o domínio da função. Quais são os valores que não pertencem ao domínio da função? Se a função tem uma assíntota, é porque tem divisão por zero, a assíntota vertical. Então, em todo ponto que eu tiver uma assíntota, o ponto não pertence ao domínio. Então, x igual a menos 1 e x igual a 1 não pertence ao domínio. Basta você olhar para a expressão da função f de x. Olha bem para ela para você ver. Quando que essa função não está definida? Ela não está definida para os pontos em que tem divisão por zero. Porque lembra, aonde que uma função não está definida? Ó, são em 3 situações. Divisão por zero,
raiz de número negativo, logaritmo de número menor ou igual a zero. Então, nessa situação, não faz parte do domínio. Então, neste caso, o único ponto que pode dar problema são aqueles pontos em que dão divisão por zero. Então, olhando para a minha expressão, qual o valor de x que você pode pôr aqui que vai dar divisão por zero? Se você colocar x igual a 1, vai ficar 1 menos 1, vai dar zero, que é exatamente esse ponto aqui, que tem uma assíntota. E o outro ponto que não pertence ao domínio é x igual a menos 1 ao quadrado, né? Vai dar 1, então vai ficar 1 menos 1, que é esse ponto aqui, também da divisão por zero. Eu também consigo ver uma assíntota horizontal. Aonde está a assíntota horizontal? Está aqui, ó. Para onde que a função está tendendo quando x vai para menos infinito? Quando x vai para menos infinito, ou seja, são valores para lá, ela está tendendo aonde? Para essa reta aqui, ó. Ou seja, ela está tendendo para 1. Tanto para x negativo, então se você fosse calcular o limite quando x vai para menos infinito, seria 1. E quando x vai para mais infinito, seria 1 também. E o ponto crítico? Aonde que está o ponto crítico da função? Ou seja, aonde que ela tem um ponto de máximo ou mínimo local? Batendo o olho no gráfico, a gente já pode indicar aonde está o ponto de máximo ou mínimo local. Está aqui, tá? A concavidade da função aqui, ó, ela é para baixo. Então, a derivada segunda aqui, com certeza absoluta, vai estar para cá. E aqui, nessa região, ela está para cima. Então, com certeza, a absoluta, a derivada segunda, vai ser positiva. Mas vamos fazer o gráfico das duas funções para a gente tirar a prova. Então, a derivada primeira é menos 4x dividido por x quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Então, vai ficar g de x, né? Vamos dar o nome para ela. É igual a menos 4 vezes x dividido por x elevado ao quadrado, menos 1, tudo ao quadrado. Então, esse é o gráfico da função. Olha que legal que é o gráfico da função da derivada primeira. Olha, aonde que esse gráfico está se anulando? O único ponto em que o gráfico da função primeira se anula, vou apagar o verde aqui, para vocês verem claramente, é aqui, tá? Ele não se anula aqui, nem aqui. Olha, o gráfico aqui, até esse ponto, a derivada é positiva, tá vendo? A derivada primeira é positiva, é o gráfico azul. O que você espera que aconteça com a função sua? Se a derivada primeira é positiva, eu espero que a função seja crescente. Olha, tá vendo? Ela é crescente. Crescente, crescente. Aonde mais que a derivada primeira é positiva? A derivada primeira é positiva de menos 1 até 0. Só olhar no azul. O que acontece com o gráfico da função verde? Ela continua sendo crescente também. Ela tá, quando você vem da esquerda para a direita, ela está subindo. Aí tem o ponto de descontinuidade, né? Obviamente aí o gráfico não faz sentido, porque na descontinuidade a função pode mudar de comportamento. Mas de menos 1 até 0, a função está crescendo também. Olha para o gráfico dela para você ver. Chega aqui, ela atinge um ponto de máximo local e acontece o quê? Ela começa, a derivada primeira ficou negativa, quer ver? Aí ela começa a decair, ó. Começa a decair, ou seja, está decrescendo. E aqui também, isso aqui é decrescente, essa função. Olha o que acontece com a derivada primeira, ó. Negativa, olha que legal. A função está decrescendo. A derivada está tendendo a zero. Por que a derivada está tendendo a zero? Sempre que você tem uma assíntota horizontal, quer dizer que a derivada sua ela está ficando tendendo a zero, porque a função está ficando constante. Então, ela não é zero, ela está tendendo a zero. É claro que se a gente chegar aqui e der um zoom, você vai ver que ela não é zero. É claro que por causa da grossura olha pra você ver, ó, ela não é zero. Quando você dá um zoom, você está vendo que ela está encostando em zero, mas ela não é zero. Mas por causa da grossura e da escala que a gente está olhando, parece que ela encostou no zero. Mas se você for dando zoom, você está vendo que ela não está encostando, ela está chegando no zero.
E o gráfico da derivada segunda, vou chamar ela de h, de x dessa função aí, ela vai ser quem? Vamos olhar lá. A derivada segunda já é um pouco maior, é 12x à quarta menos 8x quadrado menos 4. Então vamos lá. 12x à quarta. Opa! Fiz aqui. X à quarta menos 8 vezes x elevado ao quadrado, já esqueci, menos 4 menos 4, isso tudo, né? Dividido por x elevado ao quadrado menos 1, isso tudo elevado à quarta. Olha lá como é que é o gráfico da função. Deixa eu apagar o gráfico. Vou colocar só da derivada segunda. Então vamos lá, olhando para o gráfico da derivada segunda. Ó, ele é positivo nesta região aqui até o ponto menos 1. É de se esperar isso? Claro que é. Por quê? Olha a concavidade da função que ele está fazendo. Ele está apontando para cima. Ó. A concavidade é positiva. Aqui a concavidade também é positiva, ó, a derivada segunda, para você ver. Ó. Concavidade positiva. E aqui a derivada segunda é negativa. Ó, a concavidade é para baixo. Esta função aqui não tem ponto de inflexão. Você está vendo que a derivada não se anula em nenhum ponto? Então esse não tem ponto de inflexão. Se você for tentar encontrar o ponto de inflexão aqui, ou seja, achar quando isso aqui vai dar zero, a gente vai descobrir que ela não tem. Então, olha que legal. Então, a gente, olhando para o gráfico da função primeira, da função segunda e da função, a gente tirou todas as informações que estavam lá que eu teria que utilizar para fazer a construção do meu gráfico. Vamos fazer um outro exemplo aí. Então, o outro é x quadrado mais dividido por raiz de x mais 1. Tá? Então vamos lá, vou fazer o gráfico da função, vou fazer o gráfico da derivada primeira da função e da derivada segunda da função. Então vamos lá. Então o f de x é isso, então, bom, vou ter que colocar outra página aqui porque não vai ter espaço. Bom, então eu vou calcular a derivada dessa função, né? Então vai ficar o d dx de x quadrado. Raiz de x é a mesma coisa que x mais 1 elevado a meio, né? Para facilitar na hora da gente fazer a derivação. Uma coisa interessante que a gente já pode bater o olho é que o domínio da função, ela não, por exemplo, x igual a menos 2 não faz parte do domínio. Então a gente vai ver se no GeoGebra a gente vai conseguir capturar esse comportamento, tá? Vamos ver se lá no GeoGebra a gente já identifica aonde que essa função aqui, para quais valores essa função é definida. Bom, vamos calcular a derivada. Ó, também é uma função quociente. Então vai ficar a derivada do de cima, né? Então vai ficar a derivada de cima é 2x, vezes a função que está embaixo, que é x mais 1 elevado a meio, menos a de cima vezes a derivada da função que está embaixo. Ó. A função que está embaixo, eu vou ter que derivar isso aqui, ó, x mais 1 elevado a meio. Esta é uma função composta, tá certo? Que função composta que a gente tem aqui? Deixa eu colocar ela um pouquinho mais para lá. Que função composta que a gente tem ali? Deixa eu circular aqui para fazer o rascunho, tá? Então aqui é o rascunho. Que função composta que eu tenho aqui? Eu tenho a função, então o f de x meu vai ser x elevado a meio, e o g de x vai ser x mais 1. A função x mais 1 elevado a meio é igual a f composta com g de x, não é isso? É a função mais externa, que é x elevado a meio, a função mais interna é x mais 1. Tá? Então, como é que é o cálculo da derivada? Então, d dx de f de g de x
vai ficar o quê? Vai ficar a derivada da função f avaliada em g de x vezes a dg dx. A função f derivada é 1 meio k, então vai ficar 1 meio vezes menos meio, né? Dentro é x mais 1 vezes a derivada de g em relação a x. Como o g é x mais 1, a derivada de g eu vou derivar só o x. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 aqui. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, né? Então vai ficar menos meio. X mais 1 elevado a menos meio, eu coloco isso aqui embaixo. Vezes 1. Tá bem? E aqui embaixo vai ficar x mais 1 elevado a meio elevado ao quadrado. Então vai dar o que a conta aí? Então vai ficar 2x, tá continuando a conta aqui, x mais 1 elevado a meio. Aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar mais x quadrado dividido por 2, x mais 1 elevado a meio, isso tudo dividido por x mais 1, porque meio elevado ao quadrado, cancela esse 2 com esse 2, então some a raiz. Mas aqui ainda dá para eu tirar o mínimo, né? Para eu poder fazer a conta. Porque qual é o mínimo aqui? Aqui é 1, né? Então, basicamente, aqui vai ficar assim, né? Vai ficar isso vezes isso. Então, vai ficar 2x. X mais meio vezes x mais meio, com o que vem de baixo aqui, né? Tem um 2 também multiplicando. Então, vai ficar... deixa eu apagar. Vai ficar 4, né? Porque 2 vezes 2 vai ficar 4. Então, vai ficar 4x. X mais meio vezes x mais meio vai ficar x mais 1. Mais x quadrado, isso tudo dividido por 2, x mais meio, dividido por x mais 1. Tá? Só estou fazendo conta aqui, né? Não tem nada demais aqui. Então vai ficar 4x, vai ficar 4x quadrado, mais x quadrado vai dar 5x quadrado, mais 4x. E embaixo vai ficar como? Vai ficar 2, x mais meio, aqui vezes o quê? Isso aqui não está dividindo, então é o quê? Lembra como é que você faz? Opa, A dividido por B, C dividido por D. Vai ficar o quê? Mantenho o de cima, multiplico o de baixo invertido, não é assim? Então, eu mantenho de cima do jeito que está ali, eu só fiz a conta, e vou multiplicar o de baixo invertido. Aqui é como se fosse x mais 1, se não tem nada eu coloco 1 aqui. Então, vai ficar 1 dividido por x mais 1. Tá certo? Ou seja, isso aqui vai ficar 5x quadrado mais 4x vezes 2 x mais meio, x mais 1 elevado a meio vezes x mais 1. Tá? Essa é a derivada primeira da função. Olha, a função inicialmente era simples, mas começou a calcular a derivada, vai ficar uma gigante a função. Tá? Essa é a derivada primeira da função. E aí eu calculo também a derivada segunda da função. Então, vem aqui, né? Derivo mais uma vez essa expressão aí. Então, vou derivar isso aqui. Então, vai ficar d dx disso tudo aqui. Tá? 5x quadrado mais 4x dividido por 2 x mais meio vezes x mais 1. Como é que é a regra? Regra do quociente é a derivada do de cima, então vai ficar 10x mais 4 vezes quem está embaixo, que é 2x. Vou até colocar aqui, porque não vai nem caber, vai ficar muito grande. Ó, então vai ficar 10x mais 4. Imagine, né? Esses cálculos que eu estou fazendo aqui são obrigatórios para a gente começar a desenhar o gráfico. Só para começar a desenhar, porque eu vou ter que calcular a derivada primeira
para calcular, encontrar os pontos críticos. E vou ter que calcular a derivada segunda para estudar a concavidade da função. Então, esses cálculos aqui eu também teria que fazer se eu fosse fazer o gráfico na mão. Além desses cálculos, eu teria que fazer a análise, encontrar o zero da função. Então, eu estou fazendo o cálculo da derivada primeira e segunda para eu identificar o comportamento da função. Mas para fazer na mão, eu teria que analisar. Olha você vê que trabalheira que ia dar. Bom, então, derivando de cima vai ficar o quê? 10x mais 4 vezes a função que está embaixo menos a função que está em cima vezes a derivada da função que está embaixo. A derivada disso aqui, eu vou vir aqui no rascunho fazer, porque é o produto entre duas funções, né? Deixa eu colocar aqui, fazer um rascunho aqui. Então, o d dx de 2x mais meio x mais 1 vai ficar o quê? Vai ficar 2, né? Então vai ficar a derivada de x mais meio vezes x mais 1 mais x mais meio vezes derivada de x mais 1. Eu já vou usar o que foi feito anteriormente, porque esse cálculo aqui já foi feito. A derivada de... aqui é 2, né? A derivada de x mais meio, ela já foi feita. É meio, tá? É feito lá atrás. 1 dividido por x mais 1 elevado a meio. Aqui em cima, vezes x mais 1, vou colocar aqui. Mais x mais meio, a derivada de x mais 1 é 1. Então, vai ficar o quê? X mais meio só. Pronto. Então, aqui vai ficar 2, né? Vezes meio. X mais 1 dividido por x mais 1 elevado a meio. Mais x mais 1, isso tudo elevado a meio. Tá? Bom. E faltou ainda, né? Isso tudo dividido pela parte de baixo ao quadrado. Então, vai ficar 2, x mais 1 elevado a meio, x mais 1, isso tudo elevado ao quadrado. Eu já estou até achando ruim de ter que escrever isso tudo no GeoGebra. Vai ficar grandão, hein? Bom, vamos ver se a gente consegue juntar alguma coisa para a gente conseguir simplificar. Tá certo? Olha, 10x mais 4 dá para multiplicar com x mais 1. Vai ficar o quê? Vai ficar 10x vezes x vai dar 10x ao quadrado. 10x mais 1 vai ficar 10x mais 4x. Então vai ficar mais 14x mais 4. Isso tudo vezes 2x elevado a meio. Aqui menos, né? 5x quadrado mais 4x vezes 2 vai dar 10, vai ficar 10, né? Menos 10x quadrado mais 2 vezes 4x vai ficar 8x. Então, aqui vai ficar, tirando o mínimo entre esse e esse, praticamente isso aqui vai passar multiplicando para lá. Então, vai ficar x mais 1, 2x mais 1 elevado a meio. Então, passo aqui multiplicando, vai ficar 2x mais 1. Se eu não errei no sinal, que não é difícil, porque esse monte de conta que eu estou fazendo. 2x mais meio, x mais 1, isso tudo elevado ao quadrado.
Dá para juntar isso com esse também, né? Então isso aqui passa multiplicando, eu vou juntar tudo numa coisa só. Então esse com esse eu passo multiplicando. Então vai ficar 10x² mais 4x mais 4 vezes 4x mais 1 menos 10x² mais 8x. Aqui vai ficar x mais 1 mais 2x mais 1, vai ficar 3x mais 1. Isso tudo dividido por 2x mais 1 elevado a meio. Isso tudo aqui elevado ao quadrado. Eu vou fazer a conta, vai ficar 4. X mais 1 elevado a meio ao quadrado vai ficar x mais 1. X mais 1 elevado a 2 ao quadrado vai ficar x mais 1 ao quadrado. Então, juntando x mais 1 elevado ao quadrado vezes x mais 1 aqui, vai ficar tudo ao cubo. Tá? Dá para juntar alguma coisa aí? Deixa eu ver. Até dá. Dá para tirar o x mais 1 em evidência aqui e aqui. Ó. Então, vai ficar 10x² mais 4x mais 4 vezes 4 menos 10x² mais 8x vezes 3. Aqui, x mais 1 eu tiro em evidência. 2 vezes 4 dá 8. X mais 1 elevado a meio. E aqui é x mais 1 elevado ao cubo. Vou pôr uma página a mais aqui. Fazendo a conta, ó, dá para eu simplificar um x mais 1 com 1 aqui. Então vai ficar o quê? Ó? 4 vezes 10x ao quadrado dá 40x² menos 30x², vai dar 10x². 4x vezes 4 dá 16. 16 menos 24 vai dar menos 8x. Mais 16. Olha, você vê no final das contas ficou pequeno. Mais 16. E embaixo, 8x mais 1 elevado a meio. X mais 1 elevado ao quadrado. Olha, ficou até pequeno depois no final das contas. Dá para simplificar mais um pouquinho? Dá para dividir tudo por 2, né? Então, dividindo aqui por 2, dá para tirar o 2 em evidência, então vai ficar 5, 4 e 8, né? Então, 2, 5x² menos 4x mais 8. Isso tudo, 8x mais 1 elevado a meio, x mais 1 ao quadrado. Cancela aqui, vai dar 4. Eu acredito que essa conta é maior que eu fiz aqui para fazer gráfico, porque essa ficou grande. Se eu não errei na conta, não digo nada. Mas a derivada segunda até ficou simplesinha depois, né? Olha lá que legal. Nem ficou muito grande. Eu achei que ia ficar uma coisa muito cabulosa, mas nem ficou grande. Às vezes dá até para dar uma simplificada, mas não vou nem procurar simplificar mais. Tá? Então, o gráfico da função x², a derivada da função, derivada segunda da função ficou essa aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho a derivada segunda, eu tenho a derivada primeira da função e tenho a própria função. Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico da função. Vou lá, então. Então, eu vou apagar essas aqui, tá? Vou fazer outras novas aí. Então, f de x igual... f de x não, vou dar outro nome, né? O f já foi. Vou falar ff. f de x igual... Qual é a função? Ela é essa aqui. X² dividido por raiz de x mais 1. X elevado ao quadrado
dividido por x mais 1 elevado a 0,5, porque é a raiz. Olha lá o gráfico da função. Esse é o gráfico da função, tá vendo? Olha lá que legal. Claramente aqui a gente consegue ver que o gráfico da função ela está definida só daqui para lá. Para valores negativos, para x menor do que menos 1 não está definido. Para você descobrir qual é esse ponto, é só dar um zoom aí. O ponto, o último ponto que a função tem é igual a x igual a menos 1. X igual a menos 1 é uma assíntota para a função. Você está vendo que ela é uma assíntota? A função está tendendo para ela sem encostar. Se você for dar um zoom, vai dando um zoom para você ver aí. Você vai ver que a função ela não está encostando em x igual a 1. Ela está tendendo para x igual a 1, mas ela não encosta. Esse é o eixo x igual a 1. Tá certo? Então ela está tendendo. Então, pelo gráfico, a gente consegue identificar claramente que o domínio da minha função começa em x igual a menos 1. Qual é a assíntota vertical que eu tenho? É essa aqui. Essa é a assíntota vertical? Não. Ela está crescendo para lá. Se você for tirando aqui, você vai vendo que ela vai crescendo, ela vai continuar. O x está indo para lá. Está aumentando. Só que ela cresce muito rápido, né? O gráfico está aumentando muito rapidamente. Se você for diminuindo, você está vendo, o gráfico está cada vez mais indo para lá e o valor dela no domínio está ficando, da imagem dela fica bem grandona. Pelo gráfico, o que eu espero aqui da minha função? O gráfico da derivada da função primeira, a função está decrescendo, depois aqui ela encontra um ponto de mínimo, depois ela volta a crescer. Então eu espero que a derivada, o gráfico da derivada primeira da função seja negativo até esse ponto e daqui para lá ele seja positivo. E o gráfico da derivada segunda, a concavidade só tem uma direção. Eu espero que o gráfico da derivada segunda só seja positivo. Vamos fazer para a gente ver se vai dar isso mesmo? Então o gráfico da derivada primeira da função ela vai ser 5x² mais 4x. Então eu vou chamar de GG, né? GG é igual a 5x elevado ao quadrado mais 4 vezes x. Isso tudo dividido por x mais 1 vezes x mais 1 elevado a meio. Acho que tem um 2 aqui. Eu acho que tem um 2 aqui. Acho que tem um 2. Eu vou só olhar lá de novo. Deixa eu olhar aqui. Acho que é isso mesmo. É 2x mais 1 elevado a meio. Isso que eu escrevi. Olha lá que o gráfico está acontecendo. Olha lá. Exatamente isso que eu... Opa, o gráfico está dando... Será que é isso mesmo? X mais 1... Porque está dando 0 aqui também. Em x igual a menos 1 ele está dando 0. Tá, em x igual a menos 1, a função não está definida, né? X igual a menos 1. Ué, por que ele está dando 0? Em x igual a menos 1. Acho que... Ué, não tá bem esse gráfico não. Tá. Dando um zoom ficou bem agora. Deixa eu ver aqui. Não, agora o gráfico ficou correto. Tava errado lá. Faltou fazer o produto aqui. Tá, agora tá certo. Ó o gráfico como é que tá. Só que a função aqui ela é decrescente. Então, acho que então eu errei na conta ali. Deixa eu conferir a minha conta aqui se eu não errei. Com certeza eu errei, né? Derivada de cima dá 2x, x mais 1 elevado a meio, menos...
ficou x quadrado. Igual a 4x. Eu confio mais no gráfico do que na minha conta. 4x quadrado mais 4x mais x quadrado. Bom, olhando aqui eu não vejo nenhum furo aqui. Não vejo nenhum furo. 5x quadrado mais 4x. Provavelmente aqui que era para ser negativo. Ah, o erro está aqui, ó. A derivada de x quadrado não vai dar menos 1 meio. Porque aqui é mais meio. Desculpa. Eu errei na derivada. Aí a hora de copiar, eu fiz a derivada certa, só que eu copiei com menos. Ó, a derivada está correta, é 1 meio de x mais 1 elevado a menos meio. Então aqui é mais. Então, vai ficar menos aqui. Ó, aqui é menos. Menos. Então, vai ficar menos aqui. Não vai mudar muita coisa. Então vai ficar 4x ao quadrado menos x quadrado. Então vai ficar 3x quadrado. Aqui não é 5 e sim 3x quadrado. Aí sim, aí beleza. Então ficou no final das contas 3x quadrado mais 4x. Ainda bem que não mudou tanto, que eu não errei tanto. Agora a derivada segunda muito provavelmente vai ter estragado. Olha lá, que é um 3 ao invés de ser um 5. Aí sim, olha lá, ó. Olha lá o gráfico. Agora sim. O que eu disse que eu esperava? Eu esperava, como a função está decrescendo, o que eu espero que aconteça? Eu esperaria que a derivada fosse negativa até este ponto aqui. Neste ponto aqui, que é um ponto de mínimo, a derivada agora ficaria positiva, que a função minha está crescendo. Olha lá. Então a função ela decresce daqui até esse ponto, que é o ponto em que a derivada primeira é igual a zero. E a partir deste ponto, a derivada primeira fica positiva, ó, que é esse gráfico cinza. A derivada primeira ficando positiva, o que acontece com o gráfico da função? Ela muda o comportamento. Ela vai ficar crescente, tá? Ela vai ficar crescente. Da derivada segunda, vamos ver se fica fácil de eu arrumar, porque aqui no lugar do 5 é um 3, né? Então só vou mudar isso aqui. Então aqui é um 3. Aonde mais? Aqui é um. Então aqui não é 10, aqui é 6. Aqui não é 5 e sim é 3. Então aqui é 3. Então aqui é 6. Ah, mas muda mais coisa lá dentro, porque... Ah, não vou nem fazer o gráfico do derivado segundo. Depois eu arrumo uma expressão aí e faço a conta. Porque vai aparecer mais coisa aí, né? Porque vai ficar 6x vezes x, vai dar 6x quadrado, mais 4, vai ficar ao invés de 14, vai dar 10. Bom, vamos ver se dá para arrumar. Então aqui é 10. 10x. Então aqui é 5, não, aqui é 6. X quadrado. Então aqui vai ficar não sei. Então aqui é 6, né? Aqui é 10. Não sei nem porque eu pus 4, é 10. Aqui é 6. Tirei a evidência, ficou 6. Aqui ficou 10. Aqui 6 também.
16. Aqui ficou 40 menos 3 vezes 4 dá 24, então aqui deu 16. Aqui deu 16 também. Dá para tirar o 2 em evidência, então sobrou um 3 aqui. Se eu não errei na conta, e eu acredito que eu tenho errado, ficou uma coisa desse tipo aqui. Então aqui é 8. No final das contas, então ficou o quê? 3x² menos 8x mais 8. Vamos lá fazer o gráfico para ver se é isso mesmo. Então ficou o quê? Então vou fazer a derivada segunda, HH de x, que é igual a 3x² menos 8x mais 8. 3x² menos 8x mais 8. Isso tudo dividido pelo quê? Por 4x mais 1 elevado a meio, x mais 1 elevado ao quadrado. Então, 4 por 4. Ô, Wanderson, ali não é 1/4 vezes essa 3x²? Aonde? Volta na outra tela. Não é 1/4 vezes 3x² menos 8x mais 8 dividido por x mais 1. É, 1/4. 1/4 é a mesma coisa que eu dividir todo mundo de baixo por 4, ó. Posso fazer assim. Dá na mesma. Então eu pego a parte de cima e a parte de baixo eu faço separado. Porque para escrever no GeoGebra é melhor fazer a parte de cima e a parte de baixo. Então vai ficar 4 e aqui. Ó, se eu não errei, e eu acredito que possa ter errado, fica uma coisa assim. Ah, não errei não. Pelo menos o formato do gráfico tá o que eu esperava que desse. Olha lá. Olha o gráfico vermelho, ó. Vamos olhar só para o gráfico da primeira derivada, da função e da segunda derivada. Olha, o gráfico da segunda derivada ele é assim, olha lá que legal. Ele é positivo, tá certo? A concavidade da função é sempre para cima, olha lá para você ver. Ó. Então, pelo menos, pode ser que eu tenha errado na conta, mas pelo menos a parte estrutural aí, ela deu correta. Dá para eu fazer mais um, esse próximo rapidinho, tá? Vou fazer mais um gráfico aí. Esse aqui, só para não parecer que é uma coisa muito cabulosa de fazer, vamos fazer esse aqui. Esse é moleza da gente fazer, tá? Eu acredito, né? Então vamos lá. Ó, a função é f de x igual a x exponencial de x. Vou calcular a derivada dessa função. Então, agora aqui é a regrinha do produto, né? Então, a regrinha do produto vai ficar o quê? E a galinha aparecer, você me avisa. Eu falo pra ela. Aí eu escrevi pra ela, procurei por tudo aqui. Alguém tá falando alguma coisa comigo? Nem pena. Não apareceu nem pena se algum bicho eu pudesse ter. Alô? Alguém deixou aberto o microfone ou quer falar alguma coisa? Desculpa, esqueci de desligar o microfone. Ah, tá. Perdão, desculpa. Bom, beleza, vamos lá então. Eu vou fazer a derivada dessa função aqui, né? Então eu vou calcular a derivada. Calculando a derivada vai dar o quê? Vai ficar a derivada do primeiro, que é a derivada do x, né? Que é 1 vezes e de x, mais a derivada, o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é exponencial de x. Então aqui vai ficar exponencial de x mais x exponencial de x. Olha, molezinha de fazer o cálculo da derivada. E o cálculo da derivada segunda da função, eu venho aqui e derivo isso aqui mais uma vez.
que é e de x mais x e de x. Então, vamos lá. Então, vai ficar a derivada do e de x, que é e de x, mais a derivada de x e de x, que eu já calculei em cima, que deu o que está aqui. Então, vai ficar e de x mais e de x mais x e de x. O bom do exponencial é que, quando você tem exponencial vezes um polinômio, o negócio fica meio recorrente. Então, você calcula um e depois os outros você vai usando o que você já fez. Então, ficou 2e de x mais x e de x. Então, essa aqui é a derivada primeira da função. Desculpa, é a derivada segunda da função. Tá? Então, eu vou fazer o gráfico de x e de x, o gráfico da derivada primeira da função e o gráfico da derivada segunda da função. E esse aí vai ser o último gráfico que eu vou fazer. Na aula que vem eu faço da função AD. Tem mais 3 gráficos. Eu já vou trazer na próxima aula as derivadas calculadas, tá? Porque ficou muito grande. Eu não devia ter feito antes. Eu não imaginei que ia ficar tão grande o cálculo, não. Eu esperava que ficasse um pouco menor, mas eu já vou trazer elas calculadas, porque daí já vai mais rápido o cálculo. Então vamos lá, só para a gente terminar a aula aí. Então vou fazer o gráfico de mais. Então eu chamei de F, vou apagar essas aqui, né? Vamos lá. Vou chamar essa aqui de 3F agora. F, F, F. Igual a x vezes e elevado a x. Opa, a x. Olha o gráfico de x elevado a x. Só um detalhe, olhando para o gráfico da função, a gente pode dar um zoom aqui no gráfico da função. Ela tem um ponto de mínimo. Então, olhando aqui, ela tem esse ponto de mínimo aqui, ó, em x igual a menos 1. Então, se você quiser dar um zoom para verificar realmente que esse aqui é um ponto de mínimo local. Então, a gente espera que a derivada primeira aqui se anule em x igual a menos 1, quando eu for fazer o cálculo da derivada primeira. Mais do que isso, ó, a função ela é decrescente quando o x vem do menos infinito até o ponto menos 1, e depois ela passa a crescer. Ela tem uma assíntota horizontal, tá certo? Que é quando o x vai para menos infinito, a função tende a zero. Para você ver claramente a assíntota, você tem que dar um zoom out, ou seja, você tem que olhar cada vez mais de longe, olha. Então você está vendo realmente que a função está tendendo a zero quando o x vai para menos infinito. Está parecendo que ela tem uma assíntota vertical, mas ela não tem uma assíntota vertical. Então vale a pena a gente fazer uma análise mais apurada do gráfico. O que você faz para ver se ela tem ou não a assíntota vertical? Você está vendo que o gráfico sempre está indo para mais à direita, só que ele cresce muito rapidamente. Tá? Ó, ele está sempre indo para mais à direita. A exponencial é uma função que cresce muito rapidamente. Você está vendo que ela não está atendendo a reta nenhuma. Ela está sempre indo para mais à direita. Olha, ela está sempre indo para mais à direita. Se for crescendo o gráfico, você vai vendo, né? Você dá um zoom menos aqui, ó, você está vendo que o gráfico está sempre indo. Olha, o gráfico está sempre indo para a direita. Então ela não tem assíntota vertical. E eu espero realmente que ela não tenha assíntota vertical. Por quê? Para ter assíntota vertical, teria que ter divisão por zero. E aqui não tem nem denominador. Tá certo? Então eu espero que não tenha assíntota vertical. Agora o gráfico da função primeira, que eu chamar de g, é igual a e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Tá? Ó, como eu disse para vocês. Olha o que acontece com o gráfico dessa função, da derivada da função. Vou até apagar da outra. Ó. Ela é negativa aqui. Ela está abaixo do eixo x. Se você quiser conferir, você dá um zoom aí para você ver realmente que ela está abaixo do eixo x. Ó. O gráfico da derivada da função primeira está abaixo. Então a função ela é decrescente. Decrescente até onde? Até o ponto x igual a menos 1. Em x igual a menos 1, a derivada primeira se anula. Tá vendo? A derivada primeira se anula. Então, esse aqui é um ponto crítico da minha função. A hora que você liga, você vê que realmente esse aqui é um ponto de mínimo da sua função.
A partir de x igual a menos 1, a derivada fica positiva e a função começa a crescer. Então, a derivada primeira é positiva, a função está crescendo. E, finalmente, a derivada segunda da função, eu vou chamar de hh de x, vai ficar igual ao quê? Vai ficar 2 vezes e elevado a x mais x vezes e elevado a x. Então, a derivada segunda da função, eu vou apagar da derivada primeira, vou deixar só da derivada segunda e do gráfico da função. Olha para você ver a derivada segunda da função. Olha, ela se anula em x igual a menos 2. Então, quer dizer que a concavidade do gráfico, até aqui, ele é para baixo. Não está dando muito bem para ver, mas quando você faz a derivada segunda, fica claro que realmente a concavidade do gráfico da função original aqui era negativa, ela está apontando para baixo, a boca dela é para baixo. Chega aqui em x igual a menos 2, a boca dela vira para cima, fica para cima. Então, esse ponto aqui, x igual a menos 2, é um ponto de inflexão da função. Ela está mudando a concavidade de boca para baixo para boca para cima, tá certo? Então, fazendo o gráfico das três funções, ou seja, da função original, da derivada primeira da função original e da derivada segunda da função original, a gente consegue verificar e ver claramente os pontos de interesse, os pontos de máximo, os pontos de mínimo, os pontos de inflexão da função, tá certo? Aonde a função está cortando o eixo x. Por exemplo, essa aqui é uma raiz da função f de x. Deixa eu apagar as derivadas. Então, a função está cortando o eixo em x igual a zero. Então, isso aqui é uma raiz da função. Então, olhar para o grafo da função, a gente tira muitas boas informações da minha função. Tá? Bom, então, por hoje